Olá, meus queridos. Vamos continuar com decifrando a Bíblia, decifrando as verdades que foram dadas para a gente, mas que a gente não acreditou. Então, eu fico aqui pensando como é possível que as pessoas possam ter, incluindo eu, né? A gente possa ter a verdade na nossa frente, falam pra gente, e eu vejo muito isso nas notícias também, falam pra gente por meio de informações sobre o que está acontecendo, falam pra gente por meio de filmes, na própria notícia, falam com livros, e que livro mais sagrado normalmente no mundo é a Bíblia, né? O livro falado mais sagrado do mundo, né? E como a Bíblia falou tudo pra gente, falou a história, falou as verdades, desde o começo até o fim, e mais para o futuro eu vou falar mais sobre o começo, porque agora é muito avançado e vai assustar ainda mais vocês. Já tiveram umas que viram a verdade, eu não tenho falado nada que não seja praticamente comprovado, né? Por exemplo, Deus, Yahvé, o Jeová, a verdadeira tradução são vários deuses. Agora, se alguém não gostou disso, tem pessoas que têm ido embora por ver a verdade. Eu não tem nada que eu tenha falado que não seja comprovado, mas até eu fico engraçado. É engraçado para mim ver tudo isso e não tenho nenhum julgamento nem nada. Estou contente, feliz fazendo o que estou fazendo para vocês. Então, hoje a gente vai conversar, vamos lá para o Novo Testamento, o João, uma das escrituras de João, e é que eu fico vendo, eu falo, meu Deus do céu, mas tá ali. Só que não sei porquê, ainda não percebi, ainda não verifiquei o porquê. Tem tantas coisas que é falado que às vezes não tem nenhuma importância, mas a verdade que é tão forte e tão importante é de repente colocado num parágrafo de um livro de 2.000 páginas e a gente não percebe. Então, por que fizeram isso? Uma das coisas que eu pensei é que pela lei do livre-arbítrio, eles têm que falar, se eu falo os grandes, quem forem deuses, o que for, a lei de livre-arbítrio é colocada na nossa frente. É uma lei que, do que eu tenho lido também e pesquisado, é muito forte e eles colocam as verdades para poder se lavar as mãos, falar, bom, eu falei as verdades, eu não posso ser condenado de encaminhar eles para o lado errado, porque eles tiveram o livre-arbítrio de acreditar ou não acreditar. Então, isso é parte do porquê eles falam as verdades um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, vamos lá para o João 8, versículo 44. O João 8, ele está falando muitas coisas do que o Jesus falou para a gente. Então, esse aqui é o Jesus falando. Então, eu vou ler para vocês o versículo 44, que é o que Jesus está falando, né? Primeiro, vamos lá, o começo, para um pouquinho antes, o 43 diz, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poder ouvir a minha palavra. Então, é mais ou menos o que eu estou falando. Eles falam pra gente, mas a gente não escuta ou não presta atenção. Então, olha bem o versículo 44. Vai lá na Bíblia, procura. Claro que tem tantas Bíblias e vai ser falado de maneiras diferentes, mas esse aqui é uma dessas maneiras e fala a mesma coisa, com palavras diferentes. Mas diz aqui, Jesus falando, vos tendeis por pai o diabo e quereis realizar os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Eu sei que muitas de vocês vão falar, ai, Fernanda, você foi já pro limite falando isso sobre Deus, mas não sou eu que está falando isso. É o Jesus, é a Bíblia ali escrita que está falando isso. Não sou eu. Eu sou a comunicadora, simplesmente, né? Então, veja bem, que engraçado esse parágrafo que fala assim de Deus. E como é que Jesus fala assim de Deus? Mas eu vou falar mais uma coisinha para vocês anteriormente que eu tenho estudado. O Jesus fala de vários deuses e depois mais para frente a gente vai ver isso. Então, aqui ele está falando de Jeová, eu acho que fala de Abraão, eu acho que está falando de Jeová. Então, ele está falando desse Deus específico, tá? Porque em outros lugares a gente vai ver que Jesus fala de um Deus maravilhoso, mas ele, no parágrafo está escrito que é o Deus diferente do Deus que a gente está seguindo. Então, mais uma verdade que eu jogo para vocês. E lembre que isso aqui está ali na Bíblia. Não sou eu que estou inventando. Eu não estou querendo fazer nada. Eu só estou querendo trazer a verdade para vocês. Pronto, mais nada. Beijoca para vocês. Eu vejo vocês amanhã.